Olá, eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. E hoje nós estamos aqui com os bons para falar de missões. Seja bem-vindo, pastor Erivelton. Que honra estar aqui, meu amigo. Tá feliz? Tá gostando? Mas... E também convidei aqui agora a nossa coordenadora da igreja Quadrangular Vida Nova, a Daphne. Seja bem-vinda, Daphne. Boa noite. Obrigada, pastor, pelo convite. Uma honra estar aqui. Que bom. E hoje nós vamos falar o assunto, né? Missões. E temos uma autoridade em missões e temos aqui também uma formada em missiologia. Eu não vou entrar nesses pormenores, vamos dizer assim, brincadeira à parte, mas nós precisamos falar sobre missões, né? E a primeira pergunta para vocês, pergunta que não quer calar, meu povo. Defina missões. Missões, para mim, é a missão de Deus. No que se diz respeito à missiologia, o que a missiologia fala é basicamente a missão do próprio Deus convergido com a missão do homem. Aquilo que a gente chama de missio Dei no latim seria o mandato cultural do homem submetido à missão do próprio Deus. Eu costumo dizer que a palavra que o Dr. Oswald Smith, um dos grandes missiólogos, também trabalhou muito tempo embasado com o Christoph, né? E disseminou isso ao longo dos anos aqui na América Latina, sobre a missão de Deus, baseado em Gênesis 1:28, né? Quando ele determina para o homem que ele precisa crescer e multiplicar, ser frutífero, dominar todas as coisas. Então, parte do pressuposto de que a missão que o homem desenvolve na Terra é simplesmente a missão de Deus. A continuação, né? Exatamente. Por isso que nós falamos comissão. A grande comissão. Ah, isso aí. E aí, Daphne? Defina missões para mim em uma palavra. Só para complementar o que o Elivelton já falou, né? Eu acredito muito na definição de missão integral, né? Que é o evangelho todo, para todo homem, para o homem todo. Então, a missão ela tem que abraçar o evangelho, ele veio para abraçar o homem como um todo. E nós estamos aqui para levar o reino, não só para satisfazer e para suprir as necessidades físicas, emocionais, mas o evangelho ele tem que abraçar o homem todo. Eu acho que isso é a missão. É interessante, Lausanne, né? Lausanne trabalhou bastante sobre isso. Missão integral. Vocês perceberam aí que o negócio hoje é alto nível, né? O pessoal não está de brincadeira, não. Mas, bem, mandato, né? Subjuga, cultive, domine, né? Planta, peixes e pássaros. Isso foi dado ao primeiro Adão, que era a alma vivente. O último Adão, espírito vivificante, ele deu uma missão, uma missão, né? Vamos dizer assim, que é curar enfermos, né? Expulsai demônios, batizai e ensinai. Né? Então, eu acredito que hoje a gente tem essa função, vamos dizer assim, sobre a face da terra de continuar aquilo que o último Adão fez, né? É a missão do último Adão. Sim. Mas, trazendo para dentro do nosso contexto, aí eu gostaria de falar sobre um pouquinho da vida de missionário. Fala um pouquinho da vida de missionário. Você está no Haiti, República Dominicana, tem feito trabalhos aqui no Brasil. Como que anda você, meu amigo, meu irmão? Rapaz. Pastor, reverendo, bispo, agora, né, cuidando de muitos pastores lá na República Dominicana. Fala um pouquinho como que anda a vida do missionário. Fiquei sabendo que você é pai agora, é verdade? Rapaz, pai da Amy. Comedora de cuscuz também, daqui a pouco vai estar comendo muito cuscuz. Ai, ai, ai. Eita Deus, coisa boa. Ela também é uma dominicana haitiana brasileira, né? Nasceu lá na Ilha São Domingo, é uma ilha que a gente trabalha desde 2015, quando eu fui a primeira vez para plantar uma igreja no tempo. Consegui pegar a língua, o crioulo e o espanhol, e aí começamos a trabalhar com o acolhimento de haitianos, no caso o acolhimento dos refugiados em si. Acolhi o primeiro haitiano, o primeiro refugiado, né, há 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás, e era um haitiano na minha casa. Foi quando Deus despertou esse desejo, essa chama no meu coração. E é interessante que quando a gente veio para cá, para Maringá, que foi quando a gente se conheceu, 2018, né? Ô, já faz tempo, hein? 5 anos. Vai para 4 para 5 anos, né? Ô, louco.
Então, foi quando a gente foi enviado para cá desenvolver o trabalho de acolhimento de refugiados e imigrantes numa perspectiva de exatamente missiológica, né? É Mateus 24, 25, e o evangelho do Senhor vai ser pregado em todas as etnias, a todas as culturas, e a facilitação disso é você acolher essas tribos que um dia estava fechado para a gente pregar, por exemplo, né? A Síria, o Iraque, e a gente acolheu mais de 8 nacionalidades aqui, nacionalidades e que um dia a igreja orou tanto para que as portas da janela das 40, por exemplo, que é um tema dentro de missões, fosse aberta e a gente começou a acolher. Então a EME nasce dentro desse contexto interessante, né, da nossa vocação. Ela nasceu lá numa cidade chamada La Vega. Ali a gente trabalha com os haitianos e também com os dominicanos. Lá nós temos uma escola com 75 crianças. Uau. Temos também uma igreja. Temos igrejas que caminham debaixo da nossa cobertura, no nosso presbitério, em Punta Cana, em Bávaro, em La Vega, em Santo Domingo, na capital, como também no Haiti, né? Na pior favela, por exemplo, do mundo, que é a Cité Solé, onde o exército, a ONU, passou muitos anos lá trabalhando, por exemplo. Sim. Eles tinham uma base lá, Daphne, que era interessante. É como se fosse a faixa de Gaza. O Haiti é o país, taxativamente falando, mais pobre, mais órfão, o pior IDH, o PIB mais baixo, e é furacão, e é terremoto, e é guerra civil. E aí, dentro desse contexto, a gente está trabalhando ali. E aí você está lá, nesse epicentro aí. Esse epicentro. Literalmente, né? Literalmente o epicentro. Agora está tudo parado lá, né? Né? Furacão do lado, né? O furacão que passou pela Porto Rico e República Dominicana. Uma grande mobilização das gangues nas ruas, parando centro, banco e supermercado lá no Haiti, né? E, inclusive um terremoto ali um pouco mais do lado, no México, né? Nesse exato momento. Essa é a região caribenha. E eu tenho uma notícia para você, hein? Manda lá. Nós vamos para lá junto com você, ainda esse ano. Né? Tem uma comitiva aí. A igreja glorifica de pé, irmãos. A gente teve a primeira conversa, mas eu tive uma segunda conversa aí. E tem até vai nascer aí um documentário também de tudo que está acontecendo na República Dominicana. Confere isso, boss. Big Boss. Assina embaixo, irmão. Confere isso, Ramos. E nós estamos indo em novembro, final de novembro, vamos dizer assim. Eu, a pastora Osana, e também 2 documentaristas, agora vou chamar eles de documentaristas, que eles vão documentar tudo o que nós vamos vivenciar lá nesses dias. E a intenção nossa é despertar a igreja. Trazer, eu estava tendo uma reunião essa semana falando sobre isso, e naquele dia que a gente conversou, eu cheguei em casa, meu coração queimando, e aí eu me senti convocado por Deus para estar indo. E agora nós estamos preparando, porque nós vamos lá fazer o documentário e vamos dar trabalho para essa moça aí. Tá pronta, Daphne? Sempre pronta. Isso, garota. Ela trabalha muito nessa visão, nessa perspectiva de missões urbanas, mas como que você vê aquela grande profecia que tem sobre a nação brasileira de que nós somos celeiros de missionários e que nós vamos às nações? Apesar de que, segundo o nosso missionário aqui, as nações estão vindo para cá, né? Devido a essa crise mundial que nós estamos vivenciando. Mas como que você vê isso tudo e o que você espera aí para os próximos momentos aí, né? A gente tem falado muito de livro, tem falado muito de música, só que de todo o meu coração, e Deus sabe disso, isso tem que apontar para alguma coisa. E eu já estou mostrando para que lado que está apontando. Como que você vê, como que está a tua expectativa aí? A minha expectativa, pastor, são almas, né? Almas. Tudo que a gente faz tem que resultar em almas. Não apenas as que a gente já alimenta aqui, mas a gente precisa chegar, né? Então, se nós não vamos chegar de corpo presente, que chegue a nossa música, que chegue o nosso livro, que chegue o nosso conteúdo, mas que com certeza cheguem os nossos missionários. Uau, gostei da frase, hein? Com certeza cheguem os nossos missionários. Assino embaixo, minha amiga. Que legal. Nós precisamos chegar. E nós vamos. O meio que Deus vai usar para isso, Ele que sabe, mas nós precisamos estar pronto para responder. Igual fala em Pedro, né, que a gente esteja sempre pronto para responder sobre a esperança que nós carregamos. A esperança que nós carregamos é Jesus. Uau. Cristo em vós, esperança da glória, né?
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui na igreja, muitas coisas que nós estamos fazendo talvez ainda são partes, né? Como se fosse peças de um grande quebra-cabeça que está sendo montado parte por parte. Mas como visão de igreja local, eu penso num campus. Então essa igreja ela caminha para se tornar um campus e eu vou explicar por quê. Porque uma das características para mim da igreja neotestamentária é o lugar onde é literalmente a casa missionária, vamos dizer assim. É dali que, né, Antioquia, se não me engano, Atos capítulo 13, havia mestres, profetas, estavam reunidos lá, e o Espírito Santo falou assim, ó, envia Barnabé e Saulo para essa obra, separai-me para mim, né? Separar pessoas, né? Pessoas. E eu entendo o seguinte, que Deus tem nos dado essa visão. Essa visão ela aponta para isso. Inclusive essa conversa faz muito sentido no sentido naquilo que nós pensamos e queremos e vamos fazer. Porque eu vejo um lugar onde você recebe pessoas, prepara pessoas, treina pessoas, discipula pessoas, mas tem que ter um fim, tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Sim. E as nações estão clamando, né, pastor Erivelto? Sim. Eu Então, acredito nesse envio. É um movimento profético e apostólico que Deus tem soprado o Brasil para viver isso. E isso passa pelo ganhar, pelo consolidar, pelo cuidar, né, pela enviar, capacitação, né? E o envio. O envio, né? O envio de Deus é a separação de pessoas vocacionadas com os dons assertivos, segundo o Efésios capítulo 4, por exemplo, você vai ver que ele separou. Ele deu à igreja um presente, ele né? presenteou, a palavra dom, ou dot, no grego, carisma, presente. né? Então, eu acredito muito nisso. Então, com esses dons ministeriais e as pessoas sendo impartidas ou recebendo a impartição dos dons espirituais, de Coríntios 12, né? Eu acho que tem que dar o fruto, né? Tem que dar o fruto. Então, aquilo que eles recebem, compartilha, vai se edificando, uma edificação mútua. Então, por exemplo, nessa casa apostola, nessa casa missional, nesse campus missional que vai ser instituído, inclusive me coloca à disposição para servir no que for necessário. Não, tá no pleito já. Eu acredito que muitas pessoas serão enviadas aqui com muitos dons, com muitos princípios. Eu tenho certeza que vai dar fruto em muitas nações. Existe uma característica dessa geração que nós estamos vivendo agora, que é o desapego. Então, assim, eles não são apegados a bens, a coisas, né? É uma característica dessa geração, né? Da hipermodernidade. E uma das coisas que eu vejo, que elas querem a experiência, né? Entre comprar um carro e ter uma experiência de colocar uma mochila nas costas e rodar 10 países, eu prefiro colocar uma mochila nas costas e rodar 10 países. É a ideia de que está muito presente na vida dos jovens e principalmente dos adolescentes hoje, né? Eles querem experiência, eles querem ter e fazer coisas. E eu vejo que isso também é um mover de Deus preparando essa geração. Por quê? Porque elas com esse desapego, ou com esse desejo, essa vontade que já está intrínseca, né, dentro do coração delas, serão usadas por Deus para que elas possam literalmente, quando ouvir a voz de Deus, sai da sua casa, né, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, meu querido. Segura essa geração, hein? Acho que Daphne tem vivido isso aqui, por exemplo. Ela está trabalhando, está servindo integralmente para o reino. Ela descobriu que a prioridade da vida dela é exatamente isso, é a grande comissão, é a missão do próprio Deus. Então, jovens e adolescentes serão utilizados por Deus para reavaliar o que é prioridade. Se outrora as prioridades da geração passada era smartphone, era ter um carro legal, era ter uma faculdade legal, era ter tudo aquilo que eles têm recebido, e eu creio que é o batismo do Espírito Santo para os últimos tempos, Joel 2, né? Isso vai culminar para que eles possam dizer assim, tudo que eu tiver, tudo que eu fizer, tudo que eu receber vai ser para uma prioridade. A presença, a glória de Deus na minha vida e entre as nações. Eu tenho crido nisso. Inclusive, eu preguei agora em Pinhais, numa conferência missionária, e eu preguei Joel 2:28, né, que vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos filhos, né, terão visões, né? Os vossos jovens, terão visões. E eu dizia bem isso, cara. Eu penso que o Senhor tem colocado sonhos, né? Eu tenho 51, 52 anos, eu vou fazer,
E o Senhor tem colocado sonhos no meu coração. E o Senhor tem me chamado para alinhar o foco, para alinhar a visão dessa geração, porque eles vão executar a visão. A visão ela será executada, né, dentro desse contexto de propósito, ou seja, o Espírito Santo está enchendo o coração de pessoas de sonhos, ou pessoas como eu, né, que não deixam de sonhar, como Caleb, que não deixava de sonhar, Sim. para que essa verdade desses dias, né, de Joel 2:28 aconteça. Os velhos terão sonhos e os jovens visões. O que você me fala aí a respeito desses povos não alcançados aí que está aguardando um missionário chegar lá? O que eu falo é que a nossa oração ela tem que ser para que se levantem os filhos, né, como a palavra diz, que sejam flechas na mão do arqueiro. Nós temos o Espírito Santo está pais nessa mesa, gente. espirituais. Tudo que está no meu coração eles estão falando. Parece que está havendo um download para eles aí. Nós precisamos nos colocar como essas flechas. Meu Então, Deus. hoje eu estou aqui, mas amanhã o Espírito Santo, através da vida dos meus líderes, dos meus pastores, dos meus pais espirituais, podem me lançar para onde Ele quiser. E quem recebe herança é filho, Salmos 2. Pede-me as nações e eu te darei por herança. Herança Irmão, de você filho. que está em casa assistindo esse podcast hoje, imagina, você se depara com uma profecia que o meu pai recebeu, que o meu avô recebeu, que o meu pastor recebeu, que o meu líder recebeu da minha igreja, e você fica, não, minha igreja, meu pai, minha família vai viver isso. Mas quem recebe a herança é filho. Então, se prepare, porque é bem provável que aquela profecia, aquela palavra profética que eles receberam lá atrás, o cumprimento vai ser você, disponível para alcançar essa nação. Uau. Entende? Eu acho que isso... muito do termo equibalo, né? Que é Aham. lançado para fora. Você é expelido. Sim. Uau, E você uau. tem que se colocar nessa posição de disponibilidade. Nós, Então- como missionários jovens, temos vivenciado um pouco disso na convergência de princípios e valores, passando por processos para que isso aconteça. Como que o camarada vai ser enviado, né? Você tem o seu pastor, nós temos nossos líderes, e muitas vezes nós não queremos passar pelo processo. Uma flecha, ela chega no objetivo, no alvo, mas ela passa pelo o toque do arqueiro, ela O passa hasteado. pela aljava, e muitas vezes os jovens ou os filhos ou os missionários não querem ser capacitados, por Isaías exemplo, diz passar que por um campus, Isaías diz que a flecha também tem que ser polida, preparada. polida, preparada, e aí depois você é esticada. Uau. Para Hasteado, o né? envio, para você viver esse E negócio aqui é bom. Salmo irmão. 127:3, que eu gosto demais, como flechas na mão de um homem valente. Cara, Meu Deus. não se faz barco de pé de couve. Se você quiser viver algo de Deus, você vai ter que cair na mão de um homem valente. E eu sempre brinco, né? Eu sempre falo isso, que algumas coisas doem, mas faz parte do processo, né? Estava conversando com você naquele dia. Imagina, se você veio com a visão Yang, a visão, aquilo que Deus tem para você. Só que na hora de impartir, na hora de consolidar essa visão com as pessoas e as pessoas certas, não é todo mundo que passa ou que sabe passar pelo esticar no arco. Porque O odre, né? quanto mais O você... odre, o vinho Exato. começa a dilatar. Se ele não estiver alaciado, preparado, né? Lavado, limpo, raspado, né? sim. Passado por todo aquele processo, né? Ele estoura. Estoura. E aí perde, né? Se você não for esticado pela pessoa certa, no tempo certo, no nível certo, você pode ir para um alvo que não era o seu. Gente, nós estamos com duas pessoas incríveis aqui. Um está lá, República Dominicana, está lá no Haiti, fazendo um trabalho, não só missionário, mas eu diria também de cunho humanitário, porque aquele pessoal, né, até a nossa proposta de estarmos fazendo esse trabalho de ir com ele até lá nesse ano ainda, tem muito a ver com esse negócio de amar, tem muito a ver com esse negócio de não ir. Lógico que eu não tenho dúvida que eu vou mais ganhar e receber do que dar, mas a gente tem que sair daqui com o coração alinhado com o coração de Deus. Nós vamos lá para entregar, para dar, para, né, liberar aquilo que Deus tem nos dado. E preparando já, eu estou colocando aqui do meu lado o Erivelto, que é um pastor, que já cuida de pastores lá, mas também eu estou colocando aqui a Daphne, que se preparou durante muitos anos e hoje está sendo liberada, vamos dizer assim, para começar um trabalho na igreja local.
E isso daqui parece que não, mas é meio que uma reunião missionária também, tá, gente? Exatamente. Porque a gente já está falando coisas que vai acontecer profeticamente, Sim. que estamos vivendo, vamos viver, e para onde nós estamos direcionando o futuro daquilo que Deus tem nos dado hoje, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Existe um clamor no coração de Deus tão grande por missões, e eu, pô, um dos meus mestres, um dos meus maiores mentores, ele é missionário. O pastor, e ele é de uma base missionária da MCM, Aham. pastor José Pastor Rodrigues. José Rodrigues. Tenho um respeito, uma admiração por ele, tive o carinho de andar com ele no meu carro. E um Quase dia eu fui 30 anos na África, já em Moçambique. Moçambique, e ele também faz um trabalho lá na Índia, em Varanasi. Sim. Mas ele tem algumas histórias, e eu queria contar uma ou duas histórias aqui, só para vocês entenderem como o coração do Senhor Jesus é missionário. Uma tribo, um dos nativos recebeu um sonho que debaixo de uma árvore ia parar um homem, e que esse homem traria dentro do automóvel dele o livro da vida. Aquela tribo, o cara acordou de manhã cedo e falou assim: olha, eu tive um sonho que debaixo de uma grande árvore na estrada ia parar um carro, e dentro desse carro um homem teria junto de si um chamado livro da vida. E esse cara, que foi, né, no caso era o pastor José, né, que estava indo para esse lugar, ele tinha que passar numa fronteira, e se pegassem ele com Bíblia, você já sabe, né, você é missionário. Atravessei a República Dominicana, Haiti, irmão. Quase fui ameaçado de prisão, de morte, por causa de material. Por causa de material. Sabe o que aconteceu? Olha, os caras, tudo de automática, né? Tudo de metralhadora ali, os caras, eles são muito corruptos lá naqueles países que, né? Você sabe, você está no Haiti, você sabe como que funciona a coisa lá. E os caras também usam muito álcool, muita droga também. Então, para o cara apertar um gatilho e matar uma pessoa, porque Rapidinho. é daqui para ali, né? E naquele dia Deus deu uma graça, o pastor José conseguiu atravessar, e quando ele chegou num determinado lugar, o carro, bum, parou. E aí a tribo começou chegando gente, e aquelas tribos, elas têm essa característica também, se alguma coisa que eles saiu fora do padrão, do normal ali, eles matam a pessoa. Sim. E o pastor José começou a temer pela vida dele, e aí um dos que estavam ali chegou para o pastor José e falou assim: essa noite nós tivemos um sonho, eu tive um sonho, que debaixo de uma árvore eu ia encontrar um homem, Deus. e que dentro do carro dele teria um livro chamado Livro da Vida. Você é esse homem? Glória a Deus. O pastor José abriu o porta-mala, o carro cheio de Bíblia. Ele falou: sou eu. E ele entregou a Bíblia e evangelizou, e foi um mover sobrenatural. Então, às vezes você pode até falar assim: isso é história. Não, isso é fato. Fato, como lá no Oriente Médio, em países árabes, né, pessoas têm sonhado com Yeshua. Yeshua se mostra para eles em sonho. Não sei se você tem esse testemunho, Sim. já ouviu já? E no outro dia o cara que ninguém foi lá, ninguém apareceu para ele, ninguém falou do amor de Deus, ninguém falou não sei o quê, ele acordou e falou assim: eu tive um sonho com Yeshua, e Yeshua é Deus, e o cara entrega a vida para ele. Cara, então assim, Jesus disse, né, acho que se eu não me engano em João 8, se vocês não clamarem, as pedras vão clamar, né? Eles falaram, e Jesus falou: até dessas pedras Jesus pode suscitar filhos de Abraão. E nesse caso eu tenho dentro do meu coração: cara, será que a gente vai precisar deixar as pedras clamando no nosso lugar? Será que nós vamos permitir que as pedras elas falem no nosso lugar? Será que nós não vamos entender que o coração de Jesus é um coração missionário? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que que enviou o seu Filho. Cara, hoje mesmo, ontem eu estava lendo um artigo sobre os jovens moravianos. Cara, o que é aquilo? Os caras se vender como escravo. De oração ininterrupta. 100 anos. A cada 10 membros da sua igreja enviava 2, 3, a cada 7... Meu Deus, isso é constrangedor. Já leu sobre o apóstolo dos pés sangrentos, Sundar Singh? Meu Deus, cara. Cara, o cara rodou praticamente milhares e milhares de quilômetros sem sapato, sem nada, levando a palavra do Senhor.
o apóstolo dos pés Dos pés sangrentos. sangrentos. Cara, que é Adoniram, o que falar de homens, isso é constrangedor. Uma história como essa do pastor José. E eu tenho uma coisa, Deus vai cobrar de nós, dessa geração. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Isso daí você que está me ouvindo nesse podcast, pode ter certeza. É um podcast missionário, e missionário não tem papa na língua, e o pastor Diego também não tem. Como eu sempre digo, o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E os bons têm que se levantar e têm que falar. Tá bom? Esse podcast você não pode deixar de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever nesse canal. Nego, manda esse trem para frente, pelo amor de Deus. Faz alguém ouvir esse apelo do coração fraterno do nosso Deus a respeito de ganhar almas para o Senhor Jesus, principalmente o lugar onde Jesus ainda não foi anunciado, né? Opa, você tocou num tema, você jogou uma bola aí, Jack. Pode chutar pro gol. No terceiro capítulo do meu livro eu falo sobre a teologia paulina da missão. Dentro da missiologia é um dos temas principais. Interessante que Paulo vai dizer assim, aonde Cristo não foi anunciado. Ou seja, dentro da missão de Deus existe uma prioridade. Os povos não alcançados. Uau. E isso é interessante porque o nosso maior investimento deveria ser os povos não alcançados. Você está falando, por exemplo, acolhemos muçulmanos aqui dentro de Maringá durante um certo 3 anos e meio. E muitos deles, sírios, turcos, etc., eles comentavam sobre esses sonhos, essas visões, de que Jesus estava aparecendo para eles lá no Oriente. Imagina. Só que, como a gente começou lá atrás, a missão de Deus é a missão de Deus. Ele nos dá o privilégio, ele nos dá a oportunidade de ser parte, de participar disso de uma maneira... Cooperadores, né? A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo. Cooperadores, né? Exatamente. Então, se você analisar a grande comissão ou missões com essa perspectiva, você vai ver que vai ser sempre constrangedor olhar como o olhar de John Wesley, Adoniram, Hudson Taylor, George Whitefield, Charles Finney. O que dizer de William de Simon, Avivamento da Azusa, Avivamento da Cruz e o Punhal, David Wilkerson. Fui lá na igreja dele lá, hein? Reinhard Bonk na África. Oh. O que dizer sobre o avivamento das Ilhas Fíjis? O que dizer desses avivalistas que, na verdade, não queriam ter o nome de avivalista? Eu acho que foi a gente mesmo que colocou o nome dele como avivalista. Eles só queriam levar o avivador para esses lugares e anunciar o Cristo ressurreto para essas comunidades. Isso nos constrange. E trazendo assim para a realidade de Brasil, né? Nós vivemos ali na década de 90, início de 2000, um avivamento muito grande. E um avivamento que, infelizmente, não foi mantido, não teve retenção. Não cuidaram da presença, não honraram a presença. Então, quando eu olho para a minha geração, eu puxo para mim a responsabilidade de, novamente, cavar um avivamento e fazer com que esse avivamento permaneça. Porque a missão do filho encontrado é trazer o filho perdido. É só isso. O testemunho que o Jack trouxe dos irmãos Moráveis, eu acho que é um dos principais exemplos para nós. Houveram avivamentos que duraram 10 anos, 20 anos, 30 anos, só que os moravianos foram ao extremo, cara. 100 anos de oração ininterrupta. Sabe qual era o lema deles? Que o cordeiro receba a sua recompensa. Eles se venderam como escravos para alcançar a nação. Eles se venderam para pagar a viagem, né? Meu Deus. Interessante, né? Eles se venderam e eles não ficaram com o dinheiro, porque o cara cobrou a passagem para levar eles para ser escravo. Só para alcançar. Só para fundamentar aqui o negócio. Gente, nós estamos falando um pouquinho sobre missões e eu, particularmente falando, a minha macrovisão, né, a minha cosmovisão, ela aponta para um norte assim, um norte é muito claro dentro de mim, e eu quero que você saiba disso, eu quero fazer conhecer a visão maior, que é levar Jesus aonde ele não foi anunciado ainda. E deixa eu falando disso, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente tem feito, tudo que nós temos plantado aqui, sem dúvida nenhuma, ela é aguçar, como que se diz, é motivar, é levantar, é preparar, sabe, pessoas para que possam viver essa experiência do ID. Mas ano que vem, inclusive, né, 2023, nós vamos estar em Israel. E anos atrás eu já fui em Israel e nós estávamos ali na região do Mar da Galileia.
E aí o pessoal começou a falar como que Jesus pregou o grande sermão da montanha. E lá embaixo hoje é um bananal, né? Assim, uma fazenda de banana, vamos dizer assim, né? Nas margens ali do Lago de Genezaré, do Mar da Galileia. Aí um falava assim, cara, não tinha aquela estrada ali atrás. O outro dizia assim, não, rapaz, é porque não tinha onda sonora que impedia o som de propagar. E nós ficamos ali, cara, e homens de Deus, não é moleque não, gente, que vive o evangelho, prega o evangelho, são líderes de igreja. E aí, eu queria fundamentar essa conversa aqui nessa parte, segunda parte da nossa conversa, né, para vocês entenderem. Jesus nunca gritou e falou em alta voz o sermão da montanha. Se você abrir Mateus capítulo 5, diz assim, olha, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, chamou os seus discípulos e passou a ensiná-los. Bem, a partir disso daí, cara, eu particularmente eu revi todo o meu conceito. Principalmente a questão missiológica, né? Que a gente tem essa ideia de que eu fui chamado para falar para grandes multidões e etc. Eu acredito nisso, porém, como eu disse, a minha cosmovisão aponta para isso, mas a minha visão ela começa aonde você já era discípulo. Exatamente. Onde você entende a importância de preparar pessoas, de treinar pessoas, discipular pessoas. E quando nós entramos dentro da grande comissão, que é o Mateus 28, 19 ali, Marcos 16, né, 16, 15 ali e tal, eu encontro outra pancada que me colocou para pensar e eu gostaria de jogar essa bola aqui para vocês entenderem por que às vezes a gente gasta tantos anos preparando os fundamentos para que isso possa chegar ao ponto de falar assim, pronto, agora nós vamos, precisamos ir. Capítulo de Mateus 28, no versículo de 15, 16, 17 ali, começa Jesus falando, deu ordem aos 11 para que fosse para a Galileia, para que lá se encontrasse. Chegando lá, quando encontraram, alguns creram, outros duvidaram. A Bíblia diz que ele repreendeu a dureza do coração daquele pessoal. Isso. E aí ele chegou para os caras e falou assim, olha, portanto, todo poder me foi dado nos céus e na terra, ide por todo mundo. Quando ele falou essa palavra, ide por todo mundo, tinha 11 pessoas. A grande comissão não é dada para qualquer um. Nem tampouco para grandes multidões. E nem tão... tanto que o livro de João, no capítulo 6 em diante, 7, 8, 9... para de falar de multidão, só fala discípulo, discípulo, discípulo. Cara, e se você não entender essa dinâmica do reino, do talmidim, antes do id tem o vinde, né? O vinde a mim, depois tem o vinde após mim, tem dois vinde e um id, né? Cara, e aí eu vejo muita gente fantasiando, nós vamos, não sei o quê, e eu falo, cara, a primeira evidência que você está pronto para viver missões é que você é filho em natureza, filho em essência. A tua identidade é a identidade das mãos furadas, do lado aberto. É aquele que entendeu o que é ser um filho. E para se colocar aí bem rapidamente como filho, você tem que passar pelos processos do vinde a mim, o vinde após mim. Tem aquela etapa onde você vai receber a natureza divina e arrancar essa natureza caída, adâmica, né, do primeiro Adão. Exatamente. Como que você vê hoje assim, essa escassez de filhos e de discípulos autênticos para que possa ser feito o envio? Vocês dois aí têm a palavra. Processo de envio, então vamos falar. Eu acho que muita gente vai ouvir esse podcast, ou vai atrás desse podcast exatamente para descobrir. Eu tenho um chamado missionário, Deus me vocacionou, eu vou às nações, eu quero pregar o evangelho, mas qual que é o processo de envio? Primeiro ponto, você precisa priorizar o que é prioridade. Jesus é a prioridade. Se você for olhar o texto dentro da casa de Marta e Maria, ele exemplifica o que é prioridade para nós. Nós iremos fazer, nós iremos pregar, mas a prioridade maior e mais, eu acho prazerosa, inclusive, é a presença. Você vai ter a presença e você vai levar a presença. João 6,29, né? A verdadeira obra de Deus é você conhecer Jesus, né? Exatamente. Você vai pensar em fazer em nome de Jesus
depois de você gastar muito tempo na presença de Primeiro Jesus. em mim, depois através de mim. Exatamente. Então, Jesus ele traz princípios para o grande envio. Se você permanece em mim, se eu permaneço em você, você vai poder fazer em meu nome. João Então, 14, 15, 16 é fundamental para isso. para que a pessoa entenda. Assim como as cartas de Paulo, né, a normatização da igreja, Coríntios 11, 12, 13, 14 ali, é de suma importância para quem quer entender de fato o que é ser igreja, o que é ser filho, o que é ser discípulo. Exatamente. Como João, né, 11, 12, 13, 14 Exatamente. O Espírito Santo ele vai te conduzir no processo de envio. Então, você é convertido em Cristo Jesus, você passa por um processo de consolidação, você vai aprender da palavra de Deus, você vai ser um talmidim, você vai ser um discípulo de alguém, você vai ser tocado, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado, limpo, purificado por Deus, e aí você passa por um processo de capacitação. E aí você vai ter ferramentas, né? E você vai aprender. A missiologia bíblica ela anda de mão dada com a teologia bíblica. Não tem como você querer pregar sobre Deus se você não conhece a Deus. E tem muita gente querendo. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Né? Exatamente. Tem muita gente querendo pregar sobre um Deus e sem Deus. Você já parou para pensar? Ele quer pregar sobre Deus, ele quer levar Deus para as nações, mas ele nem conhece Deus e nem tem Deus. Porque se a presença de Deus está em nós, e o Espírito Santo ele veio sobre nós, segundo a ordem de Deus, em Atos 1:8, recebereis poder a descer sobre vós o Espírito. Quando nós possuímos a presença de Deus, nós possuímos o Espírito de Deus, aí nós estamos prontos para receber a autorização, que é a palavra autoridade, a autorização para ir. A palavra autorização, autoridade, ela fundamenta, né, a palavra unção. 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 E uns são, outros não são. E na verdade tem mais não são, né? E a autoridade é para ser testemunha, né? Eu não consigo testemunhar de algo que eu não conheço. Não tem como, gente, não tem condição. Aí entra uma coisa, né? Serão meus mártires, né? Ou aqueles que dão a vida, ou aqueles que estão prontos para morrer, né? Pelo evangelho, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui entra uma grande verdade. Se você diz que é cheio de Espírito Santo porque você pula, canta, porque você faz pipoca, cara, e você não tem um caráter, você não tem uma envergadura, você não tem fibras psicoemocionais e espirituais, né, para gerar uma integridade. A palavra integridade ser íntegro, completo. Exato. Cara, você ainda não conheceu e não entendeu nada do evangelho. Eu não sei como que foi o teu processo, Daphne, para o envio, para viver isso que você vive hoje, mas eu passei por vários processos, irmão. O meu pastor, ele me chamava... Imagina, eu plantei igrejas com meus tios, meus pais, no sertão, 12, 13, 14 anos de idade, rodando o Nordeste, plantando igreja, e eu volto, meu pastor disse assim, você vai ter que ir para as células. Prioriza a célula. Não, mas eu quero... Não, célula, igreja local. E, inclusive, é um dos temas principais dentro da missiologia. Então, escuta aí, você que está querendo ser missionário, você que tem a chama missionária. E aí eu fui priorizar as células, eu fui para a escola de líderes, escola de mestre, etc. Eu disse, não, mas agora eu vou fazer o seminário. Ganhei a bolsa de teologia, 16 anos do meu pastor. E aí eu fui fazer os práticos, e aí etc. Aí você viaja. Eu fui para Cracolândia, São Paulo. Aí eu volto, aí ele disse assim, não, agora eu vou lhe enviar de novo para Cracolândia, São Paulo. E eu fiquei com essa palavra. Aí quando eu fui falar com ele, ele disse assim, não, você agora vai voltar aqui para a juventude, você vai pastorear a juventude comigo. E eu disse, não reclamei com a minha boca, mas no meu coração eu murmurei. E eu fui rebelde no meu coração. Foi quando eu fui ministrar com o Gregório McNutt, saudoso, morou muito tempo aqui em Londrina, fui tocado por ele, um cara que andou com Leonardo Heavy Rio, um cara que foi tocado por David Wilkes. Sabe que muito do que ele pregou durante a vida, agora, depois da sua morte, está sendo evidenciado, exatamente, né? E muita gente criticava ele lá atrás. Outro dia eu vi um podcast lá da Laura Solgueres, lá no UG, eles estavam fazendo menções sobre isso daí. Ele. E aí, imagina o Gregório McNutt, cara, fazendo uma oração de libertação na minha vida. E ele orou por mim por libertação. Eu disse, mas peraí, que Deus... E ele, aquela oração, cara, que Deus tire de você todo espírito de rebeldia, você precisa ouvir a voz do seu pastor, como se fosse a voz de Deus. E aí eu parei. E ninguém sabia, minha bola murchou na hora. Ou seja, na minha mente eu já sabia, volte para a sua igreja. Cara, não tem como você ir e fazer discípulo a todas as nações se você fazer discípulo na sua casa. Se você ser fiel. Exato, não existe. Se Deus vai te honrar nas grandes missões, você precisa honrar Ele nos pequenos desafios.
aquilo que você taxa como pequeno desafio, um grupinho pequeno na minha igreja, uma célula, um ministério ali, que eu vou varrer, que eu vou cantar, que eu vou... Não, você precisa ser fiel aos processos. Amém. Se você honra a Deus no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Eu acredito nisso, eu tive que passar por isso, Jack. E aí foi quando o meu pastor, não sei como foi com você, Daphne, ele fez assim, você vai precisar estudar... Tá na mão do pastor, né? Vivo no processo. Você vai ter que estudar, traduzindo vai se preparar. livros, sermões, ouvindo os Exato, sermões. exato. Você vai ter que estudar e se preparar, e aí você casa, e aí eu casei, aí comecei o processo do meu envio transcultural. Mas aí eu tive que passar por um processo, irmão. Aí fui, estudei, passei pelo processo na minha igreja local. Não foi fácil. Só para constar aqui, a Daphne, ela tá sendo trabalhada dia a dia, né? A pastora Osana aí, ela trabalha com a gente aqui. Uhum. E o pastor Jack, né? Para algo que Deus tem na vida dela aí. Glória a Deus, é um privilégio comer na mesa dos meus pastores. Gente, deixa eu dar uns parâmetros aqui para você, só para vocês entenderem alguns processos, rapidamente, didaticamente falando, para que você possa ser abençoado através de uma ordem, né, cronológica, para que você possa realmente falar assim, cara, agora sim está chegando o meu tempo. Número 1. Quem é teu pai, filho? Davi, quando matou o Golias, cortou a cabeça dele, Saul não ficou preocupado se a lâmina era afiada, se a espada era boa. Qual foi a estratégia? Qual foi a estratégia? Ele chegou perto de Davi. Saul, Davi chegando, ele perguntou para Abner, quem é o pai desse menino? Chegando mais perto, perguntou de novo, e quando Davi chegou, a primeira pergunta de Saul foi, quem é teu pai, menino? Então, cara, se você não tem um pai, se você ainda não foi enviado por um pai, então... Aliás, se você não está sendo preparado por um pai, para ser enviado por um pai, então esquece. O próprio Eliseu, quando subiu, ele viu, ele ia subir, né? Foi a condição que Elias colocou, a capa caiu sobre ele, ele deu um grito e disse, meu pai, meu pai. Então, número 1 é o seguinte, cara, se você não está sendo discipulado, preparado por um pai, tem alguma coisa fora... Irmão. Para tudo, porque... Muitos vão perguntar assim, Jack, mas Deus não nos enviou? Sim, existe o envio de Deus, mas Deus envia e Deus usa pessoas. Então, vamos lá. O primeiro passo é isso daí, cara. Você tem que entender a paternidade. O apóstolo Paulo diz assim, olha, na igreja há muitas amas, mas poucos pais. Entendeu? Se você não é ainda filho em essência. E aí a palavra que define você ser filho ou não é circuncisão. Paulo diz, outrora a circuncisão foi feita na carne, hoje ela é feita no coração. Se você não tem um coração convertido, e a circuncisão é arrancar essa rebelião, essa rebeldia de você, mandar essa parte carnal, tirar, né, dizimar isso de você. Então essa é a primeira parte. A segunda é, Moisés ele teve três etapas de 40. 40, 40, 40. Primeiros 40, eu sou. Segundos 40, eu não sou. Terceiro 40, ele é. Jesus ele chamou os discípulos, primeiro, vinde a mim, depois, vinde após mim e depois ide. Então deixa eu te explicar uma coisa. Paulo teve o ministério de 3 etapas também, 3 etapas de 11. Né? Todo mundo conhece a história de Paulo. E o que eu aprendo nesses processos de que estão presentes dentro da palavra de Deus e que são exemplos, são literalmente referências para quem quer viver o reino de Deus. Meu querido, não existe nada na vida de um homem, de uma mulher, você pode ser um jovem, pode ser quem for. Cara, se você não entender que existe etapas que você tem que passar por elas, você tem que vir a Jesus, depois vir após Jesus, para depois ele te enviar. Primeiro você tem que descobrir, né, que você não é, que é o primeiro eu sou, né, que é a parte quando você acha que é alguma coisa, depois você tem que descobrir que você não é, para entender que é ele. Porque quando você estiver lá nas nações, ou até mesmo missões urbanas, né, Cracolândia, ou lugar que seja, cara, se não for Jesus, e aqui eu vou já encerrar, né? No meio do caminho. Tem muita gente querendo fazer missões sem Jesus, 12, né? Abraão, sai da tua terra. Se ele continua sem ouvir a voz de Deus, ele se perde no meio do caminho. Paulo, você está falando de Paulo, Atos capítulo 16, o que é que acontece? Se prepara para uma viagem missionária, para descer para a Ásia, o Espírito Santo, pum,
uma visão Trode, né? sobre a Macedônia. Passou para O Samotrácia, blá, blá, blá. exatamente, o discernimento e a escutativa sempre no meio do antes processo. disso, a sensibilidade e a obediência que ele teve Chegou em esperar, em Filipos. né? Em esperar o tempo certo. Sim. Paulo esperou o tempo, ele se preparou também. Exatamente. Quando ele chega em Filipos, né, ele expulsa o demônio do Piton lá daquela adivinha. Exatamente. Tomou umas quarentenas menos uma, né, que era a maldade do pessoal. Foi preso. Né, e isso daí é uma coisa interessante. Ele ouviu a voz de Deus, tomou quarentenas, foi preso. E de madrugada ele e Silas estavam cantando lá. E aí o cárcere tremeu. Cara, até onde você está pronto para andar com o Senhor? Por isso que eu falo. Esse negócio de você ir para as nações sem Jesus não vai dar certo. Não dá sem certo de jeito Jesus e nenhum. sem igreja local. Eu acrescentaria a igreja local. Uau. Sem Jesus bateu, e sem hein? igreja local, não tem como. Vai fazer filantropia por filantropia, você pode tem fazer como. em qualquer lugar. Jesus não vai voltar para buscar a associação, nem ONG, nem o CIP. Ele vai voltar para buscar a igreja. A importância da retaguarda. Exato. Nós precisamos ter Falei uma sobre retaguarda. Urias, né? Urias, ele se sentiu capaz, foi enviado, mas tiraram a retaguarda dele, ele morreu. Gente, nós estamos no podcast do pastor Jack Pinas. Se você ainda não curtiu, comentou, compartilhou, se você não enviou esse podcast, você está deixando de fazer missões. Porque missões tem 3 formas de você fazer: orando, investindo e indo. E quando você compartilha esse podcast, você está fazendo missões. Você está indo através das plataformas. E esse podcast pode chegar longe. Olha, tem tanto tesouro, tanta coisa para ser esmiuçada, porque a gente já está chegando ao final. Eu quero até agradecer a presença de vocês dois. Obrigado, Daphne. Obrigado, Erivelto. Uma honra o Erivelto estar aqui com você. é uma conexão que eu acredito que domingo ele vai estar falando um pouco mais aí na nossa igreja. Você que acompanha os nossos canais, você vai ver uma mensagem dele aí gravada. Daphne, te prepara, porque começa a olhar aí para onde você vai começar já a chamar a gente para trabalhar, porque essa obra aí não vai parar, não. Enviar para Maringá, enviar para o Haiti, para a África. Vamos para todo lado, tá bom? Considerações finais para a gente encerrar. É uma pena, mas o nosso tempo hoje, porque nós temos aqui, né, de Vamos gravação. ter parte 2 depois. Vai ter em nome de Jesus. Deus vai prover isso daí. Eu acredito que vai ser numa mesa, nesse podcast lá em República Dominicana e Haiti. Isso, garoto. É isso aí, você está esperto. Consideração final para a gente chegar ao nosso finish. Quando Deus faz a intervenção na vida de Paulo e ele tem essa visão, e ele sobe até a região de Tessalônica, um avivamento acontece a nível de plantio de igreja. Paulo, ele é um dos maiores missiólogos que já existiram. A nível antropológico, a nível de linguística, oralidade, cosmovisão, plantio de igreja, transculturais. Ele era poliglota, ele estava preparado para isso, mas ele teve sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo fazendo intervenção na sua jornada missionária. E um dos grandes plantios de igreja que aconteceu foram ali. Em 3 sábados ele planta a igreja de Tessalônica. E isso acontece de uma maneira extraordinariamente sobrenatural. Então, a missão que Deus tem para nós passa por um homem disponível para receber toda a glória de Deus, a autoridade de Deus, a presença de Deus, para encher e levar toda a terra. Se prepare, se capacite, passe pelas agências, ou as bases, os campos que forem necessários, caminhe com pessoas que já estão vivenciando isso, e eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Eu repito uma frase que eu já disse aqui: a missão do filho encontrado é buscar o filho perdido. Então, se você foi encontrado, esse chamamento é para você. A missão precisa ser feita e você tem que ter o prazer de participar dessa missão. Amém? Se você estudar a história dos apóstolos, nenhum morreu em Jerusalém, tá bom, gente? Se você ver, cada um morreu em uma parte, né, desse planeta aí, levando o nome de Jesus aos confins. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins. E aí entra uma palavra que eu gostaria de dizer para vocês. Mais do que ser pastor, Deus me chamou para ser pai de destino, para enviar flechas
E é sobre isso que se trata o reino de Deus. Um pai que envia o filho, inclusive na oração nossa aqui das gravações eu falo sobre isso. Ele nos abraça, ele nos ama, mas ele nos envia. Seja para o sertão, para os indígenas, para a África, Ou aqui, pra dentro do hospital, ou aqui na esquina, empresas. na empresa, mas... Ninguém precisa mais ou menos, todos precisam. Exatamente. E aí entra uma palavra que eu gostaria de deixar para você. Se você sente-se chamado, meu querido, então encontre um pai de destino, tá bom? Uau. Deus abençoe. Nós estamos no podcast do pastor Jack Pinas. Uma alegria ter o Erivelto, pastor Erivelto, Daphne. Deus abençoe a todos. Você que está em casa, não deixe de curtir, compartilhar, comentar com todo mundo. O que me assombra. Gostou dessa? Não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E os bons, meus queridos, têm um coração missionário e querem fazer missões. Deus abençoe. Até o próximo podcast. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast.